celebra-se hoje o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, assinalando-se assim o 30º aniversário da Declaração de Windhoek, adotada em 3 de maio na Conferência da Unesco, realizada nessa capital, no país da África Austral, país vizinho de Angola, em 1991, fazendo apelo ao desenvolvimento de uma imprensa livre, independente e pluralística. A liberdade de informação, enquanto direito fundamental, tem consagração na Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos. Angola, que é um Estado-membro da União Africana, é um dos que integram as mais de uma dezena de países africanos que hoje estão na lista daqueles países, daqueles Estados que têm leis nacionais específicas, ao lado de países como a Etiópia, Guiné-Conakry, Libéria, Níger, Nigéria, Ruanda, Serra Leoa, África do Sul, Uganda, Zimbábue e tantos outros. Mas é esta organização, esta agência do Sistema das Nações Unidas que vem propor aos Estados-membros que a celebração do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa decorresse sobre a inspiração de um tema que sugere profundas reflexões, especialmente no contexto angolano, no nosso contexto. A informação como bem comum. Do ponto de vista semântico, isto é, se quisermos determinar a sua dimensão empírica, o modo como é vivida a experiência que está subjacente a este enunciado, informação como bem comum, significa que qualquer processo de transmissão de informação faz falta à sobrevivência de uma comunidade. Portanto, uma reflexão que se situe à altura deste tema requer, desde logo, a análise do enunciado, tema que compreende 2 conceitos. O conceito de informação e o conceito de bem comum. No entanto, a perspectiva analítica, no sentido metodológico, não é suficiente. Será necessário compreender os fundamentos que estão na base do sentido dessas palavras do enunciado do tema da Unesco. Para o efeito, devemos recorrer a outras perspectivas, tais como o próprio tema sugere, por exemplo, a perspectiva histórica, cultural, moral, política, jurídica. Mas não teremos tempo para este exercício, para abordar o enunciado do tema nessas várias dimensões. Por isso, vejamos qual é o sentido que se atribui a essas 2 unidades lexemáticas do enunciado. O que significa informação? Qual é a fonte do sentido da palavra para a reflexão que se exige num dia como hoje? É no artigo 40º da Constituição da República de Angola onde vamos encontrar a formulação completa do que se pode entender, do que se quer dizer com informação como bem comum. Na segunda parte do número 1 do referido artigo, do artigo 40º, lê-se o seguinte: todos têm o direito e a liberdade de informar, de se informar e de ser informado, sem impedimentos nem discriminações. Os restantes números do artigo completam o alcance do sentido do artigo. Recorrendo à história, proponho aqui uma breve reflexão sobre o conceito de liberdade, que me parece fundamental. Comecemos por aquilo que pode ser a negação da liberdade, o seu contrário, ou seja, a privação da liberdade. E a esse respeito, vou recorrer a uma pequena experiência pessoal. Tenho uma experiência pessoal de privação de liberdade em 2 contextos históricos diferentes, no passado do século XX. A primeira experiência, que é de privação de liberdade positiva, durou algumas horas. Ocorreu no período colonial, em 1972,
quando era estudante no ciclo preparatório e fui detido pela Polícia de Segurança Pública, acusado de ser terrorista por ter manifestado exaltado os sentimentos de pertencer a uma pátria imaginária ainda inexistente. Nessa época, com um tio e o meu irmão, ouvíamos o programa radiofónico Angola Combatente, do MPLA, emitido a partir da cidade de Brazzaville. A segunda experiência, que é de privação de liberdade negativa, teve lugar na década de 80, quando, ao abrigo do exercício da liberdade de expressão e de informação, fui detido por longos 6 meses, acusado cumulativamente de ter escrito um texto subversivo e pela prática de diversionismo ideológico e afirmações perigosas. Esta pequena experiência que aqui narro permite fazer referências ao tipo de experiências morais vividas por muitos angolanos ao longo das 4 décadas de independência. O que se revela urgente neste momento, quanto a mim, é conhecer bem a história dos conceitos de liberdade, bem como o seu sentido nos seus diferentes contextos de origem e os valores subjacentes às filosofias morais, teorias e filosofias políticas com que hoje operam as instituições angolanas e seus agentes, por exemplo. É isso que vai permitir que se evite a transformação de atrocidades do passado em virtudes morais no presente e no futuro, quando se defende a informação como um bem comum. Temos aqui uma porta de entrada para o domínio da liberdade. Eu falava há instantes do conceito de liberdade, analisado aqui em 2 perspectivas: a liberdade negativa e a liberdade positiva. É uma reflexão que pode ter um cunho académico, mas que tem interesse para aquilo que é também a prática, o exercício dessa atividade nobre, que é a de comunicar, que é a de informar. A liberdade pode, por conseguinte, ser analisada a partir de 2 expressões: liberdade negativa ou liberdade positiva. Essa é uma proposta de análise apenas. Geralmente, as problematizações que conhecemos, a forma de problematizar esses conceitos, são produções originárias do pensamento ocidental. Isto é o que vem nos livros. Os livros que mais circulam entre nós são emanações de formas de pensamento ocidental, onde aquilo que se designa por liberdade negativa deriva da resposta à seguinte pergunta. Portanto, o conceito de liberdade negativa é para responder à pergunta: em que esfera da vida um indivíduo, uma pessoa ou um grupo de pessoas, é ou deveria ser livre de fazer ou ser o que é capaz de fazer ou ser, sem interferência de outras pessoas? Fala-se da liberdade negativa para responder a essa pergunta: o que é que o indivíduo pode fazer sem interferência de outras pessoas? Há uma tradição reflexiva neste domínio, a tradição chamada tradição liberal anglo-saxónica, em que se diz que a liberdade negativa consiste na ausência de qualquer tipo de impedimento ou coação para a realização de ações ou atividades de um indivíduo. O exemplo que pode ser invocado para ilustrar essa liberdade parece ser o da liberdade política. Assim, por exemplo, um indivíduo que é muito pobre, incapaz de pagar a propina do filho, comprar pão para o almoço, viajar pelo mundo, recorrer a tribunais, não sofre efeitos de falta de liberdade negativa, liberdade política. Ele vê-se confrontado com uma situação que decorre do exercício de um outro tipo de liberdade, isto é, liberdade económica. Portanto, estamos aqui a fazer esse exercício de categorizações, porque os conceitos estão na Constituição da República. E muitas vezes usamos os conceitos e não conseguimos determinar-lhes o sentido. Então é preciso, de facto, trazer um pouco à luz essa questão dos conceitos que usamos. Mas há interpretações várias sobre estes conceitos, essas categorias de liberdade negativa e liberdade positiva. Diz-se que a liberdade negativa é a liberdade de
depois vem o que quisermos: informar, de comunicar, de exprimir. Mas há quem diga que esta definição é ambígua, esta definição de, por exemplo, informar configura um exemplo de liberdade de informar, liberdade de, é portanto uma liberdade negativa. Há quem diga que isto é muito ambíguo e o debate trava-se entre alguns pensadores ocidentais e há aqui dois nomes a que me vou referir. Há Isaiah Berlin, um filósofo britânico de origem russa, e o filósofo italiano Norbert Bobbio. Essa ambiguidade a que eu me referia dos dois conceitos suscita uma crítica à liberdade positiva e à liberdade negativa, suscita uma crítica por parte do filósofo italiano Norbert Bobbio, que entende que a definição das duas liberdades, isto é, liberdade negativa e liberdade positiva, devem incidir sobre a qualificação dos atos que as pessoas praticam. Não é falar da qualificação se é negativa ou se é positiva, mas dos atos que as pessoas praticam. E então o Bobbio propõe que se tenha em conta a ação dos indivíduos ou a sua vontade. E nesse sentido, a primeira liberdade diz respeito à ausência de qualquer impedimento humano. A segunda liberdade diz respeito à autonomia ou autodeterminação. Para o Norbert Bobbio, a expressão liberdade positiva, que faz alusão à autonomia, constitui uma contradição. E por isso ele considera que é mais apropriado falar em liberdade de agir, por um lado, a liberdade negativa é a liberdade de agir, e a liberdade positiva é uma liberdade de querer, que tem a ver com a autonomia da pessoa, a vontade da pessoa. Este é um debate típico que se desenvolve no mundo ocidental e que vem em muitos manuais, alguns dos quais nós adotamos nas nossas escolas, nas nossas universidades, para ensinar essa problemática que tem a ver com o exercício da liberdade de informação, liberdade de expressão. Mas este debate em África tem formas próprias de manifestação. E vamos encontrar uma maneira própria de se debater acerca do que se fala acerca da liberdade, isto é, o liberalismo, opondo-se a uma outra forma de olhar para os problemas que dizem respeito ao exercício das liberdades, que é aqui designada por comunitarismo. Portanto, há um debate em África e participam dele muitos pensadores também, alguns dos quais tratam do tema que hoje aqui nos reúne. Estou a falar de dois filósofos nigerianos, ganenses, o Kwasi Wiredu e Kwame Gyekye, que procuram exatamente trazer contribuições e que situam o problema no continente africano numa outra vertente e que tem muito a ver com aquilo que é dito na Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos. Há um autor que vale a pena ler e que fala exatamente, que trata especificamente da questão dos direitos humanos e faz uma advocacia para aquilo a que deve representar uma ruptura com os domínios das categorizações do Ocidente. Trata-se de Makau Wamtua, um jurista queniano. Portanto, estou aqui a dizer que esses conceitos de liberdade negativa, liberdade positiva, por conseguinte, de liberdades consagradas nas nossas constituições em todo o continente, hoje, reproduzindo o modelo das democracias liberais, têm merecido reflexões no nosso continente, com o suporte de alguns instrumentos que falaremos mais adiante. Mas há ainda o conceito de bem comum. Falando com o meu amigo há dias, que me dizia o seguinte: a tradução que se pode fazer do conceito de bem, de common good, é assim que vem na formulação
da Unesco, na página da Unesco, Information as Common Good. Informação como bien commun. Pode ocorrer a alguns de nós traduzir a expressão common good como bem público. Esta reflexão é uma reflexão fundamental. Não podemos confundir um bem comum com um bem público. E eu começaria por trazer aqui uma proposta de leitura de provérbios das nossas línguas nacionais, em que a ideia de bem comum está bem traduzida. 2 provérbios, em Quimbundo e em Umbundo. Há um provérbio em Quimbundo que diz o seguinte: Ombo ya kisangela ya fila bumukolo. Ou, numa outra versão, Ombo ya kisangela ya fila buluanha. Sentido literal, traduzido literalmente, o provérbio: a cabra de todos os membros da associação ou da sociedade, do pacto societário, morreu na corda, ou morreu ao sol. Morreu na corda, tradução literal. Morreu ao sol. Esse é o sentido literal. A interpretação deste provérbio: o bem comum nunca dá lugar à apropriação privada, porque ninguém pode assumir a responsabilidade de cuidar dele, do bem comum, sem a aprovação da comunidade. O provérbio é Ubuntu. Omo eu mini e lá possamos. A cabra que é do povo, habitualmente não dorme dentro de casa. Por vezes, traduzindo literalmente, essas pessoas também conhecem-se, diz-se que a roupa dormiu fora. Como se a roupa dormisse, pudesse dormir. A roupa passou fora. Então, o rombo eu e lá possamos. A cabra que é de todos, que é do povo, habitualmente não dorme dentro de casa. Passa a noite no espaço exterior à habitação. Qual é a interpretação? Semelhante à anterior. O bem comum nunca dá lugar à apropriação privada, porque ninguém pode assumir a responsabilidade de cuidar dele, do bem comum, sem a aprovação da comunidade. Podemos concluir que a informação é como se fosse uma cabra que pertence a toda a comunidade. É um bem comum. Por essa razão, só os eleitos pela comunidade podem ter a responsabilidade de cuidar do acesso à informação enquanto bem comum. Portanto, contrariamente ao que dizem os filósofos ocidentais, a ideia do bem comum não é exclusiva do espaço euro-americano, do Ocidente. Nessa reflexão que estamos aqui a desenvolver sobre a informação ou a liberdade de informação, mesmo a partir da hermenêutica dos provérbios angolanos, percebe-se que tal não ocorre no sentido vulgar no discurso político comum. Quer dizer, bem comum não se entende por bem comum nesse sentido vulgar, isto é, referindo-se a equipamentos sociais, culturais, institucionais, de que usufruem os membros de uma determinada comunidade política. Por exemplo, estradas, parques públicos, proteção social, tribunais, escolas públicas, museus, transporte público, liberdades civis, como liberdade de expressão, de informação, etc. Portanto, o sentido vulgar não é bem esse que, por vezes, se vê no bem comum, podendo confundir-se com o bem público. O conceito aqui de bem comum, portanto, não se confundindo com o bem público, é um conceito que permite separar as águas entre a vida pública e a vida privada. A informação é um bem público, na medida em que está associada a uma ética, ou a duas éticas. Existe a ética da virtude e a ética da coletividade ou das instituições. Mas isso permite que voltemos a pôr o ponto. Mas a informação é mesmo um bem público ou um bem comum? Essa é a reflexão sobre a qual devemos continuar a fazer o possível de aprofundar.
alcança-se o bem comum, sempre envolvendo as comunidades e as instituições. E reparem bem, não o bem público, o bem comum. O bem comum não é bem público. Nos meios académicos ocidentais, esse debate permite identificar várias posições. Considera-se, por exemplo, que os dispositivos e equipamentos que constituem o bem comum são diferentes, do ponto de vista conceitual, são diferentes do bem comum. Diz-se, por exemplo, que os dispositivos que configuram o bem comum podem ser úteis a cada membro da comunidade. Entende-se que o bem comum corresponde a um círculo de interesses, de pessoas, de sujeitos, que têm uma coisa que distingue, que vai permitir distinguir o bem comum do bem público. Os interesses das pessoas que entram no bem comum têm o suporte da relação cívica. A relação cívica é, portanto, o traço distintivo que vai fazer com que um bem seja comum e não seja bem público. Quer dizer, fora da relação cívica, os latinos falavam em cives, cívicas. Fora desta relação, o que há são interesses privados de cada um, de cada cidadão, que correspondem, digamos, aos apelos egocêntricos. Portanto, se o bem público pode ser usado por qualquer pessoa, o bem comum só pode ser usado por indivíduos que têm interesses que assentam na relação cívica, relação de cidadão-Estado. Essa hermenêutica que fizemos aí dos provérbios, dos nossos provérbios, quanto a mim, elevam o nível do debate, iluminam bem o raciocínio sobre o problema, na medida em que, enquanto bem público, qualquer membro, um bem público pode ser usado por qualquer membro. Quer dizer, naquele provérbio, podemos ver que a cabra poderia ser eventualmente usada por qualquer pessoa da comunidade, de acordo com os seus interesses. Mas o sentido do provérbio diz o seguinte: os membros da comunidade recusam-se a satisfazer o seu interesse usando a cabra que é de todos. Quer dizer, que aquilo o que é bem comum não pode ser usado como um bem público, porque há um tipo de vocação que se atribui àquele bem. Por isso as pessoas mais preferem que, naqueles provérbios, o que é bem comum fique no espaço comum de todos, do que na esfera privada dos indivíduos. Então, esta ideia de bem comum desenvolve-se em vários contextos, em vários quadrantes, em várias geografias, e também se desenvolve no continente africano, como é evidente. A partir daquela visão filosófica que os provérbios que aqui enunciei exemplificam, há também uma reflexão atual, contemporânea, e que traduz aquela vontade manifestada pela Unesco, que é de trabalhar com o continente africano com alguma prioridade no que diz respeito ao desenvolvimento de atividades que têm a ver com o aprofundamento das liberdades e do acesso a uma liberdade fundamental, que é a de informação. Então, vou terminando só para falar rapidamente do modo como a informação como bem comum se realiza hoje no continente africano. Com o propósito de traduzir o sentido do artigo 9 da Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos, reparem, o artigo 9 da Carta é um artigo fundamental para o tema que aqui hoje estamos a tratar. E a União Africana, em 2002, elaborou uma declaração de princípios sobre a liberdade de expressão, visando completar o que se estipula no artigo. No artigo 9, lê-se o seguinte: toda pessoa tem o direito de receber informação.
Essa é a fórmula da Carta Africana dos Direitos Humanos dos Povos. E percebe-se aqui as dinâmicas que esse artigo foi suscitando no pensamento, digamos, da nossa organização continental. Não passaram muitos anos, a Declaração de Princípios sobre a Liberdade de Expressão apenas dá origem a um outro instrumento. Isto acontece em 2013, que é o paradigma da lei modelo. Quer dizer que a União Africana vai percebendo, tendo em conta as dinâmicas do continente, que a problemática da liberdade de expressão e de informação é tal que é preciso criar ferramentas que permitam dignificar o continente nesse debate mundial sobre as liberdades que configuram os direitos humanos, neste caso, liberdade de expressão e liberdade de informação. Para além da Declaração de Princípios de 2002, em 2013, aprova um paradigma da lei modelo que os Estados-membros deviam adotar. Em 2013, quando se aprova esse paradigma, Angola já tinha a nova Constituição da República, já havia a formulação do artigo 40º, que há pouco referi, e estávamos a caminho da renovação, da revisão da lei de imprensa. E em 2019, a União Africana, a Comissão Africana dos Direitos Humanos, aprova a Declaração de Princípios da Liberdade de Expressão e Acesso à Informação. Reparem na dinâmica do pensamento no continente. Muitas vezes somos tentados a ouvir os ecos do que se diz no Ocidente, dando a ideia de que em África não se está a pensar sobre os problemas da liberdade de expressão e liberdade de informação. Está aqui a prova de que, em menos de 20 anos, o continente africano, ao nível regional, ao nível convencional, tem instrumentos que permitem dizer que aqui não há vazios. E o último documento a que me referi, 2019, repare o que é que se diz: Declaração sobre princípios de liberdade de expressão e acesso à informação. E quando se lê esses documentos, compreendemos o que é que se está a pensar em África. E Angola inscreve-se na lista de países que revela o pensamento. Só que o pensamento que nós temos em Angola, de facto, é possível observá-lo através da legislação competente nessa matéria, mas vai-nos faltando ao nível académico, digo bem, ao nível académico, ao nível do pensamento elaborado no nosso país, uma maior visibilidade sobre essa produção intelectual. Por exemplo, para ilustrar a coisa, e vou terminando já, a última Declaração de Princípios, que acrescenta liberdade de expressão e acesso à informação, define o conceito de informação. Eu suponho que esse instrumento é de 2019, nós já tínhamos a nova lei de imprensa aprovada. Portanto, quer dizer que está aqui uma contribuição que vale a pena ter em conta. Por informação, no documento da União Africana, da Comissão Africana, entende o seguinte: inclui qualquer original ou cópia de material de documentação, independentemente das suas características físicas, tais como registros, correspondências, factos, pareceres, conselhos, memorandos, dados, estatísticas, livros, gráficos, planos, mapas, diagramas, fotografias, registros audiovisuais e quaisquer outros materiais tangíveis ou intangíveis, independentemente da respectiva forma ou do respectivo suporte, que estejam em posse ou sob o controle do detentor da informação ao qual um pedido tenha sido apresentado nos termos do presente paradigma da lei. Está aqui uma definição muito interessante que permite fazer derivações, sairmos deste tema que estamos aqui a tratar hoje, entrar noutros, por exemplo, o debate sobre o acesso às fontes de informação. E depois, naquele documento, na Declaração de Princípios, há um elenco de princípios gerais, que também é importante ter em conta, porque clarifica muitíssimo bem e porque também remete para algumas especificidades do nosso contexto no continente sobre essas matérias.
Mas há que sublinhar, todos esses instrumentos da União Africana não vinculam os Estados, nem constituem diretivas. São apenas instrumentos convencionais que podem ser adotados ou não. Oxalá que no nosso continente possamos evoluir nos próximos tempos e que as convenções da Organização Continental sejam traduzidas em normas obrigatórias ao nível do direito interno de cada Estado. Vou concluindo para dizer que, ao adotar aquelas ferramentas, aquelas três instrumentos, a Comissão Africana para os Direitos Humanos e dos Povos pretende realizar o seu mandato, que consiste em promover os direitos humanos dos povos, formulando ideias centrais, mas especialmente neste caso concreto, como quisemos revelar, no que tem a ver com a liberdade de informação, que é uma das liberdades que passou a merecer mais atenção nos últimos tempos ao nível da Comissão Africana. Com esta perspectiva rápida para refletirmos, vou terminar agradecendo a vossa presença, a vossa atenção e esperando que com a ERCA assinalemos aqui um diálogo profícuo, porque a academia precisa dos homens que têm a experiência e têm a prática, porque nós podemos elaborar o pensamento e não podemos fazê-lo sem recurso à prática. Muito obrigado.